Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal A Voz do Livro. Hoje leremos o capítulo 16 de Orgulho e Preconceito. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Capítulo 16. Já que nenhuma objeção foi feita ao compromisso das jovens com sua tia e todos os escrúpulos de Mr. Collins em deixar Mr. e Mr. Bennet por uma única noite durante sua visita foram brevemente enfrentados. A carruagem o levou, junto com suas 5 primas, em um horário conveniente, até Meryton, e as meninas tiveram o prazer de escutar, enquanto entravam pela sala de visitas, que o Mr. Wickham aceitara o convite do tio delas, e que então estava na casa. Quando souberam disso e todos já estavam acomodados, Miss Collins estava se entretendo, admirando tudo ao redor, tão surpreso que com o tamanho e com os móveis do cômodo, que declarou que poderia quase supor que se encontrava na pequena sala de verão para desjejuns que há em Huizings, uma comparação que, de início, não suscitou muita satisfação. Mas quando Mr. Phillips compreendeu, através das explicações dadas por ele, o que era Huizings e quem era sua proprietária, quando ouvir a descrição de uma das salas de visitas de Lady Catherine e descobriu que somente a moldura da lareira custara 800 libras. Sentiu toda a força do elogio e dificilmente teria se ofendido com a comparação feita com a sala da governanta. Descrever-lhe toda a grandeza de Lady Catherine e de sua mansão, com as ocasionais divagações de elogios à sua própria humilde morada e às melhorias que ia recebendo. O divertia até que os cavalheiros se juntaram a eles, e ele descobriu em Mr. Phillips uma ouvinte muito atenta, cuja opinião sobre ele aumentava à medida que ouvia e estava resolvida a distribuí-la entre suas vizinhas, assim que pudesse. Para as meninas, que só podiam ouvir seu primo e nada mais podiam fazer, senão desejar um instrumento e examinar suas indiferentes imitações de porcelana chinesa sob o consolo da lareira. O intervalo da espera pareceu muito longo, porém teve o seu fim. Os cavalheiros se aproximaram e quando Miss Wickham caminhou pela sala, Elizabeth sentiu que nunca o vira antes, nem pensado nele, desde então, com um grau de admiração menor ou irracional. Os oficiais do condado eram, em geral, um conjunto muito cavalheiresco e confiável, e os melhores deles estavam no grupo ali presente. Mas Mr. Wickham estava muito além deles em pessoa, em semblante, em modos e no caminhar, e quanto eles eram superiores ao bonachão e rochunchudo tio Phillips, exalando o vinho do porto que o seguia sala adentro. Miss Wickham era o homem feliz, a quem quase todos os olhares femininos se dirigiam, e Elizabeth era a mulher feliz ao lado de quem ele se sentou, finalmente, e a maneira agradável com a qual ele imediatamente entrou na conversa, embora fosse apenas sobre a umidade da noite, fez com que sentisse que o assunto mais comum, embotado e gasto, pudesse se tornar interessante pela habilidade do orador. Com tais rivais como Mr. Wickham e os oficiais disputando a atenção da bela Miss Collins, pareceu se afundar na insignificância. Para as jovens, certamente ele era nada, mas ele ainda tinha, em intervalos, Miss Phillips como ouvinte, e era, por causa da vigilância dela, abundantemente abastecido com café e bolinhos. Quando as mesas de carteados foram trazidas, ele teve a oportunidade de pedir, em retribuição, que ela se sentasse para jogar whist. Sei pouco sobre este jogo no momento, disse ele, mas ficarei feliz em aprender mais, pois minha situação na vida... Miss Phillips estava muito feliz pela sua concordância, mas não podia esperar pela sua razão. Mr. Wickham não jogava whist e com um imediato prazer foi recebido em outra mesa, entre Elizabeth e Lídia. A princípio, pareceu haver o risco de Lídia assambarcá-lo por completo, pois ela falava determinadamente. Mas, sendo igualmente muito apaixonada por loteria, ela logo ficou mais interessada no jogo,
muito ansiosa em fazer suas apostas e exclamando, depois dos prêmios, não ter a atenção de ninguém em particular, cedendo às exigências comuns do jogo. Miss Wickman estava, portanto, livre para conversar com Elizabeth, que estava muito desejosa de ouvi-lo, embora o que mais desejasse escutar não poderia esperar que lhe fosse dito. A história do relacionamento dele com Miss Darcy. Nem mesmo ousou mencionar aquele cavalheiro. Sua curiosidade, porém, foi satisfeita inesperadamente. O próprio Miss Wickman tocou no assunto, perguntou quão longe estava Netfield de Meryton, e depois de receber a resposta, perguntou de modo hesitante por quanto tempo Miss Darcy tinha estado por lá. Cerca de um mês, disse Elizabeth, e então, não querendo mudar de assunto, acrescentou. Soube que ele é dono de uma grande propriedade em Derbyshire. Sim, replicou Miss Wickman. Sua propriedade é das nobres, 10.000 líquidos per ano. Você não poderia ter encontrado uma pessoa mais capaz de lhe dar certas informações sobre isto do que eu, pois sou ligado à família dele, de um modo particular, desde a minha infância. Elizabeth não pôde deixar de parecer surpreendida. Você pode estar muito surpresa, Miss Bennet, com tal afirmação, depois de ver como provavelmente pôde a maneira por deveras fria como nos encontramos ontem. Você é bem relacionada com Miss Darcy? Tanto quanto quis ser, exclamou Elizabeth, muito calorosa. Passei 4 dias na mesma casa que ele e acho muito desagradável. Não tenho direito de dar minha opinião, disse Wickman, quanto a ele ser agradável ou não. Não sou qualificado a ter uma. Conheço há tempos, e muito bem, para ser um juiz justo. É impossível para mim ser imparcial. Mas julgo sua opinião sobre ele, em geral, surpreendente, e talvez você não a expressaria assim tão fortemente em nenhum outro lugar. Aqui você está com sua própria família. Asseguro-lhe que nada mais digo que aquilo que poderia dizer em qualquer casa da vizinhança, com exceção de Netfield. Ele não é do mesmo modo apreciado em Hertfordshire. Todos os desprezam por causa de seu orgulho. Não encontrará ninguém que fale dele mais favoravelmente. Não posso fingir lamentar, disse Wickman, depois de uma curta interrupção, que ele ou qualquer outro homem não seja estimado além de suas qualidades. Mas com ele, não acredito que ocorra com tanta frequência. O mundo está cego por sua fortuna e importância, ou se assusta com seus modos soberbos e imponentes, e ao ver apenas como ele escolhe ser visto. Deveria considerá-lo mesmo com meu pequeno conhecimento como homem de mau temperamento. Wickman apenas concordou com a cabeça. Pergunto-me, disse ele, na próxima oportunidade de falar, se ele provavelmente ficará aqui nessa região por mais tempo. Nada sei sobre isto, mas nada ouvi sobre ele ir embora enquanto estava em Netfield. Espero que seus planos a favor do condado não sejam afetados pela presença dele na vizinhança. Oh, não é de meu feitio ser levado embora por causa de Miss Darcy. Se ele deseja me evitar, ele que parta. Não estamos em termos amigáveis e sempre me causa dor encontrá-lo. Mas não tenho motivos para evitá-lo. Além do que, posso proclamar perante todo mundo um sentimento de grande desperdício e os mais dolorosos pesares por ele ser o que é. Seu pai, Miss Bennet, o finado Mr. Darcy, foi um dos melhores homens que já respiraram este ar e o mais sincero amigo que já tive, e nunca poderia estar em companhia deste Mr. Darcy sem entristecer minha alma com milhares de ternas recordações. Seu comportamento para comigo foi escandaloso, mas realmente acredito que eu poderia perdoá-lo de qualquer coisa, ao contrário de ele desapontar as esperanças e desagraçar a memória de seu pai. Elizabeth descobriu que o interesse pelo assunto aumentava e ouvia com toda a atenção, mas a delicadeza do tema impediu outras perguntas. Miss Wickman começou a falar de temas mais amenos. Meryton, a vizinhança, a sociedade, parecendo mais satisfeito com tudo o que tinha visto e falando da última com uma galanteria gentil, mas muito inteligível. Foi a perspectiva de companhia constante e das boas, acrescentou ele, que foi o principal motivo para que eu adentrasse no condado.
Sabia que era um destacamento dos mais respeitados e agradáveis, e meu amigo Danny me atiçou ainda mais com seus relatos sobre o quartel atual e as muitas e grandes cortesias e os excelentes relacionamentos que Meriton lhe proporcionara. Companhia, reconheço, é necessária para mim. Tenho sido um homem frustrado e o meu espírito não suporta a solidão. Tenho de ter ocupação e companhia. Uma vida militar não é o que eu buscava, mas as circunstâncias a fizeram. Agora, preferível. A igreja deveria ter sido minha profissão. Fui criado para ela e deveria, a esta altura, possuir uma vida mais valiosa, caso tivesse agradado ao homem de quem falávamos há pouco. De fato, sim, o finado Mr. Darcy legou-me a apresentação seguinte do melhor benefício em seu testamento. Ele era meu padrinho e muito ligado a mim. Não posso fazer justiça à sua bondade. Ele quis me sustentar com abundância e pensou que o tivera feito, mas quando o legado venceu, ele foi dado em algum outro lugar. Meu bom Deus, exclamou Elizabeth, mas como isso pôde acontecer? Como puderam desconsiderar a vontade dele? Porque não buscou ajuda jurídica? Havia tanta informalidade nos termos do legado que não tinha esperança na lei. Um homem de honra não poderia ter duvidado da intenção, mas Mr. Darcy optou por duvidar, ou por tratá-la como uma recomendação apenas condicional e assegurar que eu tinha perdido o direito a qualquer reivindicação por extravagância, imprudência. Em suma, tudo ou nada. O certo é que o benefício se tornou vago 2 anos atrás, exatamente quando eu estava em idade de possuí-lo, e foi dado a outro homem. E não menos certo, não posso me acusar de ter feito alguma coisa para merecer perdê-lo. Tenho um temperamento sincero e quente, e posso ter dito minha opinião sobre ele e para ele, com muita liberdade. Não me recordo de nada pior, mas o fato é que somos homens de tipos muito diferentes e que ele me odeia. Isso é muito chocante. Ele merece ser desgraçado publicamente. Ele será em algum momento, mas não deverá sê-lo por mim, até que eu possa esquecer seu pai. Não posso desafiá-lo ou expô-lo. Elizabeth o elogiou por tais sentimentos e o considerou ainda mais belo do que nunca enquanto ele os expressava. Mas qual, disse ela, depois de uma pausa, poderia ser o motivo dele? O que poderia tê-lo levado a agir com tamanha crueldade? Um desprezo total e determinado por mim, um desprezo que só posso atribuir, em certa medida, ao ciúme. Tivesse o finado Mr. Darcy gostado menos de mim, seu filho poder-me-ia considerar melhor. Mas a incomum ligação de seu pai comigo o irritava. Creio, desde muito cedo, ele não tinha o temperamento para suportar a competição que tínhamos, o tipo de preferência que então me era dado. Não pensava que Mr. Darcy fosse tão mal assim, embora nunca tenha gostado dele. Não pensava tão mal dele. Eu o supunha desprezar os seus semelhantes em geral, mas não suspeitava que ele se rebaixasse a tal maliciosa vingança, a tamanha injustiça, a tamanha falta de humanidade como esta. Depois de algum tempo de reflexão, entretanto, ela continuou. Lembro-me de ele se gabar um dia em Netfield da implacabilidade de seus ressentimentos, de ter um temperamento que não perdoa. Seu caráter deve ser horrível. Não me confiarei a este tema, replicou Wickman. Dificilmente poderei ser justo para com ele. Elizabeth estava novamente absorta em seus pensamentos e depois de um tempo exclamou: tratar de tal maneira seu afilhado, o amigo, o favorito de seu pai. Ela poderia ter acrescentado: um jovem rapaz também, assim como você, cujo próprio semblante poderia afiançá-lo como amável. Mas se contentou com e alguém também que provavelmente foi seu companheiro desde a infância, ligados, como acredito que disse, da mais íntima maneira. Nascemos na mesma paróquia, dentro da mesma propriedade. A maior parte de nossa juventude foi passada junta, habitantes da mesma casa, compartilhando as mesmas diversões, objetos do mesmo cuidado paternal. Meu pai começou a vida na profissão que seu tio, Miss Phillips, parece ter tanto crédito.
mas ele desistiu de tudo para ser útil ao finado Mr. Darcy e devotou todo o seu tempo a cuidar da propriedade de Pemberley. Ele era muito estimado por Mr. Darcy, o amigo mais íntimo e confidente. Mr. Darcy frequentemente se congratulava por dever os maiores favores à ativa superintendência do meu pai. E quando, imediatamente antes da morte de meu pai, Mr. Darcy lhe deu a promessa voluntária de me sustentar, estou convencido de que sentiu ser tanto como uma dívida de gratidão para ele, como de sua afeição para comigo. Estranho, exclamou Elizabeth. Que abominável. Imagino que o próprio orgulho desse Mr. Darcy não o tornou justo com você, senão, por melhor motivo, que não seria tão orgulhoso para ser desonesto, pois chamo isso de desonestidade. É incrível, replicou Wickham, que quase todas as suas ações possam ter origem no orgulho, e orgulho tem sido seu melhor amigo, pois o vincula mais próximo da virtude do que qualquer outro sentimento. Mas nenhum de nós é constante e em seu comportamento para comigo houve impulsos mais fortes do que o orgulho. Pode tal orgulho abominável já ter lhe feito algum bem? Sim, o orgulho frequentemente o levou a ser liberal e generoso, a gastar seu dinheiro prodigamente, a exibir hospitalidade, a ajudar os seus inquilinos e a aliviar os pobres. O orgulho familiar e o orgulho filial, pois ele é muito orgulhoso do que seu pai era. Fizeram isso para não aparecer desgraçar sua família, para decair nas qualidades populares ou perder a influência da casa de Pemberley. É um motivo poderoso. Ele também tem orgulho fraternal, o que, com alguma afeição fraternal, o torna um guardião muito bondoso e cuidadoso de sua irmã. E geralmente você escutará que ele é o mais atencioso e o melhor dos irmãos. Que tipo de menina é Miss Darcy? Ele meneou sua cabeça. Gostaria de dizer que é amável. Causa-me dor falar mal de um Darcy. Mas é muito semelhante ao irmão. Muito, muito orgulhosa. Quando criança, ela era afetuosa e agradável, e extremamente apaixonada por mim. E eu devotei horas e horas para entretê-la, mas ela nada mais é para mim agora. Ela é uma garota formosa. Ela é uma garota formosa, entre 15 e 16 anos, e, soube que muito refinada. Desde a morte de seu pai, seu lar tem sido Londres, onde uma senhora vive com ela e supervisiona sua educação. Depois de muitas pausas e muitos ensaios em outros assuntos, Elizabeth não pôde evitar voltar novamente para o primeiro e disse: surpreende-me a intimidade dele com Miss Bingley. Como pode Miss Bingley, que é o bom humor em pessoa e é realmente, creio, verdadeiramente amável, ter amizade com tal homem? Como eles podem combinar? Conhece Miss Bingley? Nem um pouco. Ele é um homem de doce temperamento, amável e encantador. Ele não pode saber o que Miss Darcy é. Provavelmente não, mas Miss Darcy pode agradar como ele quiser. Ele não precisa de habilidades. Ele poderá ser um companheiro de muita conversa se achar que vale a pena. Entre aqueles que são completamente iguais em importância, ele é um homem muito diferente do que é ao menos prósperos. Seu orgulho nunca o abandona, mas com os ricos tem uma mente mais liberal, justa, sincera, racional, honorável e talvez agradável, concedendo um pouco quanto a fortuna e fama. O grupo que jogava whist logo depois se dissolveu e os jogadores se reuniram ao redor da outra mesa. E Miss Collins tomou seu lugar entre sua prima Elizabeth e Miss Phillips. As perguntas habituais sobre o seu sucesso foram feitas pela última. Não foi grande coisa, ele perdera todos os pontos, mas quando Miss Phillips começou a expressar sua preocupação, então assegurou com a gravidade sincera de que aquilo não tinha a menor importância, pois considerava o dinheiro como uma ninharia e implorou para que não se tranquilizasse. Sei muito bem, minha senhora, disse ele, que quando pessoa se senta em uma mesa descarteado, deve considerar suas chances nestas coisas. E felizmente não estou nas circunstâncias em que 5 shillings seja de importância. Sem dúvida, há muitos que não poderiam dizer o mesmo,
mas graças a Lady Catherine de Bourgh, estou longe da necessidade de considerar pequenas questões. A atenção de Miss Wickman foi capturada, e depois de observar Miss Collins por alguns instantes, ele perguntou a Elizabeth, em voz baixa, se a relação dela era muito íntima com a família dos de Bourgh. Lady Catherine de Bourgh, ela respondeu, lhe deu há pouco um legado. Pouco sei como Miss Collins foi apresentado a ela, a princípio, mas ele certamente não a conhece há muito tempo. Você sabe, naturalmente, que Lady Catherine de Bourgh e Lady Anne Darcy eram irmãs. Consequentemente, ela é a tia do atual Miss Darcy. Não, de fato, eu não sabia. Nada sabia sobre os parentescos de Lady Catherine. Nunca soube sobre sua existência até o dia de anteontem. Sua filha, Miss de Bourgh, terá uma grande fortuna e acredita-se que ela e sua prima unirão as duas propriedades. Essa informação fez Elizabeth sorrir enquanto ela pensava na pobre Miss Bingley. De fato, e em vão devem ser todas as intenções dela, vã e inútil, sua afeição pela sua irmã e o elogio dela própria, se ele já estava destinado a outra. Miss Collins, disse ela, fala muito bem de Lady Catherine e de sua filha, mas por alguns particulares que nos contou de sua senhoria, suspeito que sua gratidão o engana e que, apesar de ser sua benfeitora, ela é uma mulher arrogante e presunçosa. Acredito que ela seja as duas coisas em certo nível, replicou Wickman. Há anos não a vejo, mas me lembro muito bem de que nunca gostei dela e que suas maneiras eram ditatoriais e insolentes. Ela tem a reputação de ser notavelmente sensível e inteligente, mas prefiro acreditar que ela deriva parte de suas habilidades da sua posição e da sua fortuna, parte dos seus modos autoritários e o restante do orgulho pelo sobrinho, e que decide que qualquer um relacionado com ele deve ter uma compreensão de primeira classe. Elizabeth aceitou que ele dera um relato bem razoável a respeito disso, e continuaram conversando juntos com mútua satisfação, até que o jantar pôs um fim ao carteado e deu ao restante das damas sua parte das atenções de Miss Wickman. O ruído do grupo de comensais de Miss Phillips não permitia conversar, mas os modos dele o recomendavam a todos. Seja lá o que dissesse, era bem dito. Seja lá o que fizesse, era feito graciosamente. Elizabeth partiu com a cabeça tomada por ele. Não podia pensar em nada mais além de Miss Wickman e do que lhe dissera, em toda a volta para casa, mas não houve oportunidade para mencionar sequer seu nome enquanto voltavam, pois nem Lydia nem Miss Collins ficaram uma só vez em silêncio. Lydia falava incessantemente sobre a loteria do prêmio que perdera e do prêmio que ganhara, e Miss Collins, descrevendo a cortesia de Miss e de Mr. e Mr. Phillips, declarava que não se arrependia nem um pouco de suas perdas no whist, enumerando todos os pratos da ceia, e seguidamente temendo que aborrecia as primas, disse mais do que poderia concatenar antes que a carruagem parasse em Loughborough House. E este foi o fim do capítulo 16 de Orgulho e Preconceito. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, te convido a deixar o seu like, a sua inscrição e também um comentário a respeito desse capítulo. Fique totalmente à vontade, vamos conversar. No próximo vídeo falaremos sobre o capítulo 17. Um abraço, boa noite, até o próximo vídeo.